Eu cumprimento a minha família com a paz do Senhor Jesus. Senhoras e senhores, ouvintes, amigos, admiradores e internauta que estão agora prestigiando este canal, Pastor Tiago do Monte, sejam abraçados, sejam bem-vindos. Quero agradecer de antemão os inscritos, eu quero agradecer aqui os visualizadores do meu canal. Obrigado pelos likes, obrigado pelas curtidas, pelos comentários. É um pouco complicado responder a todo mundo porque eu tenho uma vida, né, gente? Eu tenho uma vida, então assim, eu peço perdão a alguns irmãos, alguns curiosos, alguns interessados também, algumas pessoas que têm dúvida em capítulos anteriores eu não poder responder, certo? Vamos fechar aqui, agradecendo a senhora e o senhor para ganhar tempo, para o vídeo não ficar longo, né? Assim, e a gente poder compartilhar essa história de hoje, que eu só prego aquilo que Deus me revela, tá bom? Hoje eu tenho um capítulo novo da nossa história cotidiana. Eu quero agradecer pelo apoio de todos em si, congregados e lideranças evangélicas, pelos participantes dessa nossa fé, né? E reforço, sejam abraçados todo o credo religioso. Eu estou aqui simplesmente para o bom combate, combatendo o bom combate com a palavra de Deus, onde deve ser pregada do jeito que ela é, tá certo? Que Deus abençoe a todos. E hoje o tema é intimidade com Deus. Será que você tem intimidade com Deus? Será que a intimidade com Deus é você simplesmente estar falando com Deus pela manhã, pela tarde, pela noite e não ouvir a voz dele? Será que é isso? É nesse debate, é nessa questão que nós vamos entrar. Mas, antes de mais nada, né, eu não posso deixar de chamar a minha produção, tá certo? Solta a vinheta, editor. Aí vem a palavra com o pastor Tiago do Monte. Entrega tudo, pastor Tiago do Monte. Muito bem, muito bem. Voltando, certamente Deus me levou a uma reflexão de muita importância na Bíblia Sagrada. Eu vou contar uma parte da Bíblia para você e vou contar uma história que aconteceu. Você não vai acreditar no que eu vou lhe falar. Não vai, não. Não vai acreditar, não. Não vai, não. Entendeu? Não vai acreditar, não. Mas eu vou falar para você o que aconteceu. Por isso que o tema é intimidade com Deus. Tá certo? Antes de mais nada, vai lá, acessa o canal Tiago do Monte, Pastor Tiago do Monte, se inscreve, dá o seu like e compartilha, tá certo? Vamos decolar? Vamos ao que interessa? Livro de Lucas, o médico, capítulo de número 24, versículo 13 em diante. A história narra, depois que Jesus ele é crucificado, e a Bíblia diz que dois discípulos, um é identificado e o outro no final dá um sentido de que era simplesmente Simão Pedro. A Bíblia Sagrada vai dizer que esses homens estavam de Jerusalém a caminho de Emaús, a caminho de uma cidade. E quando eles estavam indo a caminho, eles comentavam acerca de Jesus. E tomando o Senhor, em parte acompanhando-o, eles indagavam, dizendo e falando acerca daquele que estava do lado dele. Você acredita nisso? É complicado, viu, pastor? Jesus estava do lado deles, eles foram conversando e não perceberam. E eles começam a citar e Jesus fala: ó nécios, ó que coisa, nécios de coração. Jesus chama eles de sem discernimento. Jesus chama eles de cego particularmente. E
o mais importante, homem vazio e sem entendimento, pessoas que não têm intimidade e discernimento com o que ele está lidando. É por isso que vocês muitas das vezes quebram a cara, vocês muitas das vezes sofrem, porque vai de vez e diz, eu vou fazer. Quer conhecer o homem? Dê poder a ele. A sua ideologia, a sua ideia formada, muito bem, mas eu acho que você deve buscar primeiro o recurso lá em cima. Buscar a direção do Senhor, o oráculo, tudo, viu, pastor? Para que você não tome direção errada. E Jesus vem conversando com eles e dizendo, e eles falam assim, você está por fora, você não sabe o que tem acontecido nesses últimos dias? Acerca do Jesus, que era o Messias, o profeta poderoso, que provavelmente livraria Jerusalém da escravidão. Vocês não tá por dentro disso? E Jesus ouvindo ele, Jesus repreende em palavras, dizendo, nécios, como sou ignorante. E Jesus começa a pregar dizendo de Moisés para cá a história toda e as profecias dos profetas para ele, narrando uma história linda. E chegando o final da noite, da tarde, enfim, a Bíblia não relata muitas coisas, mas chegando ao final, onde teria que se recolher, que provavelmente no final da alvorada do dia, Jesus vai se distanciando e eles chamam Jesus para se recolher com eles, não sabendo que era Jesus. Você está entendendo aqui? Que mistério. Só. Hoje em dia ninguém Eles sabe estavam quem é andando Jesus. ao lado de Jesus, mas não sabia que era o seu Deus. Meu Deus do céu. Eles andando ao lado de Jesus e não sabia que era Jesus. Quando eles, segundo a Bíblia vai dizer no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 13 e 35, você vai ver essa história narrada. Era Cleófas e no final do versículo 35 você vai ver lá, mais ou menos, anteriores, dizendo que Simão, foi aparecido para Simão Pedro, os dois discípulos, é brincadeira? E em outras traduções você vai ver que eles estavam à beira do mar, estavam despidos, sem roupa, e quando o mestre aparece, eles tomam um impacto. Vixe. Aonde eu quero chegar sem roupas, aqui? Né? Quando eles sentam, que começam a fazer a cerimônia de alimentação, que era costume dos judeus sentarem, partir o pão, dar graças a Deus, agradecer, como de hoje a gente adotou esse costume, né? Antes de comer nós oramos, agradecemos. É cultura judaica, Israel, tá bom? Mas em gratidão ao nosso Deus temos que agradecer e dar graça por tudo. Ao partir do pão, quem é que parte o pão? Jesus. E dá para eles agora. Pô! Eles percebem quem está com ele. Tem uma revelação de Deus aqui para você. Entrega tudo, pastor, entrega tudo. Você não entendeu que ele está contigo no partir do pão, ele irá se manifestar, ele vai se revelar para você. Ou seja, ele está dizendo, no momento em que você tiver uma comunhão, no momento em que você tiver uma ligação com ele, o que vai acontecer é o seguinte, ele vai se revelar para você. É forte isso, viu? Ele vai se revelar para você. Essa eu tô sentindo. Para você ter intimidade de com Deus, é simples. Ter confiança e fé e passar a se separar. Tem lugares que não é para você. Ei, olha para mim aqui, para meus olhos. Não é lugar para você estar, para a senhora e os senhores estar. Se é profeta, tudo bem, vamos respeitar. Se é missionário, vamos respeitar. Se é pastor, vamos respeitar. Mas, particularmente, você, pastor, você, servo, liderança, você tem que estar sempre resguardado e restrito no momento a sós com Deus, porque senão você vai se passar. E eu vou lhe provar que você pode se passar. Você que é tirado da santa rão, cuidado. Viu? A Bíblia diz que as questões de pé, Gálatas 6, Paulo vai dizer, cuide-se, aqueles que pensam, que já está caído. Questão de pé, cuide-se, para que não caia.
Se a narrativa da sua Bíblia não está assim, a Bíblia vai dizer, se você vê um irmão em alguma falta, se o surpreender com algum pecado de alguém, vós que sou espiritual, corrige ele com o espírito de mansidão e cuide de si, para que você também não caia e em outras narrativas vai ter dessa forma, informando que os que pensam que estão de pé, cuidado, meus irmãos. Vamos entrar na história? Pera aí. Elias, Tiago 5,17, evangelho, ou seja, uma epístola, vai dizer que Elias era homem sujeito às nossas próprias concupiscências, igual a nós, igual a mim, senhoras e senhores. Mas ele orou, ele pediu aos céus que não chovesse durante 3 anos e 6 meses e cessou. Deus mandou? Não, vá ler a história lá de Reis para você ver se Deus mandou. Elias, ele era tão íntimo de Deus que... Aleluia, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Que é só abrir a boca e falar que Deus responde. Essa só abrir a boca e pedir que Deus te dá. Viu, pai? Recebe aí da parte de Deus o que você não recebeu. E João, no próprio João, vai dizer que tudo que pedires ao meu Pai em meu nome, ele vos concede. Por que não pediu ainda para que a alegria de vós seja completa? Pede! Pede! Comunhão, intimidade. Se Deus manifestou Jesus aos seus discípulos e eles pegaram a revelação, imagine essa história aqui que eu vou trazer para você no livro de João, capítulo 4, 25 e 26. A mulher de Samaria, ou samaritana, Jesus conversando com ela, diz que os verdadeiros adoradores que o Pai está procurando, adorará o Pai em espírito e em verdade. Entenda essa narrativa e a exegese desse texto. E ela procura muita rudeio, muita argumento. Na verdade, se fazendo de desentendida. E Jesus diz, a hora vem, agora é, e tenta convencer, revela que ela tem um cidadão que não faz parte da etnia, e muitos pregam dizendo que era uma mulher prostituta. Eu não quero entrar nessa parte, porque em Israel era dessa forma, você se casava com quem ia morrendo, assim sucessivamente, e quando não existia mais, se você se casava com um estranho, você não fazia parte do vínculo dos israelitas, da lei israelita, aonde ele tinha como uma mulher que estava em um ato pecaminoso. Enquanto existissem famílias descendentes, ela se casava. Mas também vamos lá, venhamos e convenhamos, que mulher é essa que todo mundo morreu e ela teve que se casar, ou está com um estranho, onde Jesus repreende ela, o que tendes, eu não tenho marido, e o que tendes não é seu, é isso que a Bíblia está dizendo. Segundo os historiadores, me desculpe, meus amigos, meus irmãos, você falar que são deuses estranhos, eu não vou concordar e nem discordar, mas a Bíblia está dizendo aqui que ela tinha 5 maridos. Não está no figurativo, não tem como ser no figurativo, gente. Está na palavra literal, maridos, e o que ela tem não é dela, e como é que ela tem um que é Deus, que não é dela? Ela tem uma pessoa, a Bíblia está sendo clara, que não faz parte da etnia, da família dos quais ela se casou, e ela agora se torna uma pessoa livre, mas porém Jesus aqui aponta que ela está com um homem que não pertence, segundo a lei judaica, sendo seu marido. Então não fazia parte e não seria marido dela. Você entendeu aqui? Eu quero pular isso aqui. Ela diz aí que, é complicado, viu, meu velho? Dizem que tem que adorar em Jerusalém e tal, vocês, judeus, não sei. Mas quando o Messias vier, pega essa revelação aqui. Quando a pessoa não tem intimidade com Deus, se passa, viu? É difícil, intimidade com Deus é difícil. Quando ela começa a indagar, Jesus fala assim para ela, olha, ela diz, quando o Messias vier, o Cristo, né, tudo isso virá à tona, será revelado, ele vai dizer tudo o que temos que fazer para a sorte dela e para a alegria da salvação da vida dela e de todos. Jesus disse, sou eu que falo contigo. Eita Deus! Essa revelação foi forte, viu, pastor? É muito forte, meus irmãos. É muito forte. É para aplaudir de pé.
é para aplaudir de pé. Se não tem intimidade com Deus, se não conhece a Jesus, vai passar por prova, vai passar por dificuldade. Qualquer um vai lhe enganar, mas se tiver intimidade, essência, perceber que é um mestre que está na tua vida, está contigo, você vai vencer todas. Você vai descobrir qual é o seu potencial e agora aí. Contigo. É brincadeira? Vamos agora ao que interessa? Segundo as informações, foi verídico isso. Eu estou encerrando aqui. Olha para cá. Não esquece, compartilha, se inscreve. Me ajuda aí, viu? Tem pouco escrito. Tem pouco. Tem pouca visualização e você sabe que eu só prego coisa séria. Pastor Tiago do Monte quebra o pau na casa de Noca mesmo. E eu gosto de ajudar pessoas, eu não gosto de condenar, tá certo? Deus te abençoe. Existia um pastor, que a igreja dele muito conceituada, convidou um pregador. E esse pregador, ele não apareceu, meus irmãos. Tinha um homem sentado lá nos fundos, e o pastor olhou de longe. Você lembra de Davi? Você lembra de Samuel? Esse que está perante o Senhor, o seu ungido. Esse é o rei. Eliabe grandão, aquele homem grandão, bonitão. Samuel, até Samuel, sacerdote, perdeu o referencial de discernimento do que Deus queria. Deus rejeitou. Não é como você... Você está entendendo? Não é como você está vendo, não é como você quer. É como Deus quer. Por isso que nessa tarde eu estou vindo no poder dessa vinculação, dizendo para você que é necessário você ter discernimento para você saber se é Deus ou se não é na tua vida ou o que está acontecendo. Chamou aquele homem todo de branco, com a pasta bonita de gravata. Pode ter certeza que olhou pela aparência, meu Deus. E aí, ele pregou, meus irmãos, o Salmo 91. Pregador alegre, pegaram na mão, se abraçou. Mas ele se acabou. Você já me viu pregando numa congregação? Nunca me viu, não? Foi? Tem um vídeo se lá no viram, meu, ser arrebatado da terra. Canal. Você é doido? Em busca da chama de um avivamento. É um vídeo amador. Você vai ver mais ou menos como é. E o outro é uma festa no velório. Eu prego a viúva de Naim. Lucas capítulo 7, versículo 11. Essa mensagem. Veja mais ou menos como é que eu prego chorar, lá. Viu? Carro doido. Só convida quem gosta do negócio mesmo, da palavra, de coisa séria. Chamou ele, ele pregou. Graça é graça. Eu vou lhe dizer uma coisa. Intimidade é uma coisa. Unção é outra coisa. Chamada é outra coisa. Consagração é uma coisa. Dom é outra coisa. Imagine, dentro de um ser humano chamado Paulo, tinha toda essa existência. Eu vou cortar aqui. Para dizer para você que Deus revela as suas coisas aos seus pequeninos. A você, pequenina. A você, pequenina. Deixa Deus usar. Os seus mistérios. Ele diz, Jesus diz, aos sábios, aos entendidos, eu escondi, mas a você eu revelei. Eu estava na janela da minha casa, quando eu morava em uma casa, né? Por caridade, hoje eu estou no apartamento. Aqui no meu estúdio abençoado. Quem faz YouTube sabe onde é que eu tô, né? Mas eu tô no meu apartamento, gente. Sério mesmo, viu? Pastor, você é uma figura, viu? É verdade, eu tô no meu apartamento. Isso aí a gente já sabe. Você tá no apartamento mesmo, essa cara de sorriso. Parece que o Senhor tá no paraíso. É, entendeu? Pessoal, só a graça de Deus. Eu tô no apartamento, gente. Eu tô aqui por misericórdia, mas também tô dentro do meu estúdio, né? Essa é a hora agora. Mas vamos lá. Eu tava na minha casa e, de repente, eu acordei de manhã choroso, olhei na janela. Já não sei se já aconteceu isso com você. E eu olhando na janela, meus olhos desciam muita lágrima. E eu me perguntava por que eu chorava tanto. Eu estava agradecendo a Deus por mais um dia. E entrou na minha mente o livro de Coríntios, onde Paulo diz que havendo profecia, dons em línguas, etc., havendo amor, tudo cessa, que o amor é o maior dom, né? O dom do amor. Eu concordei, eu concordo até hoje. É o maior dom, falando sobre os dons espirituais. Mas o maior dom espiritual e eterno foi onde Deus me revelou: filho, rebade,
Meu filho, você está sendo tão grato pelo que eu te dei. É o que, pai? O maior dom, é o dom da vida, em você se levantar todo dia de manhã. Isso é dom de Deus, rapaz. Isso é dom de Deus, moça. Esse é o maior dom, é o dom da vida eterna. Meu Deus, me estremeci todo aqui, é forte, viu, pastor? Aleluia. O maior dom é o dom da vida. É ou não é? Você concorda comigo? Deixa seus comentários depois. Eu quero ouvir você, viu? Quero ouvir as senhoras e senhores. O pregador pregou, acabou o culto, já estou encerrando. E ninguém sentiu nada, graça, alegria, nada. Sabe que quando você conhece um pregador que prega, hoje Deus vai derramar aquela graça. É chamado o reteté. Meus amigos neopentecostais, reteté é o manto, é o mistério. Assim, Deus, batiza a gente e não aconteceu nada. Nem a alma aceitou Jesus. Acabando o culto, a senhora, o senhor José, Dona Maria, estavam lá na porta do culto. O pastor chama ele para orar, para encerrar o culto. Sabe o que aconteceu? Está preparado? O irmão José, o irmão Joaquim, ou seja lá quem for, você, o irmãozinho Tiago, foi encerrar o culto orando. E justamente na palavra que o pregador pregou no Salmo 91. O irmão não chegou nem no meio do Salmo 91 orando. Deus, aquele que habita... Meu Deus, eu já imagino. A igreja já estava toda tomada, batizada em língua, as pessoas caindo no chão, chorando, pedindo para aceitar Jesus. E a igreja foi toda tomada pela uma oração simples de alguém que estava na portaria. Ei, Deus não faz exceção de pessoas para salvar, mas para usar Ele escolhe aqueles que têm intimidade, aquelas que são o seu, aquelas que são sua, aqueles que são seu, Ele separa, Ele revela os mistérios que estão com Ele. Acabou o culto, o servo foi lá para a porta, o pregador saiu alucinado, falou: irmão José, irmão, o que foi que aconteceu? Eu preguei, não teve nada. Tá preparado? José olhou para ele e falou: olha, meu irmão, você conhece todo o salmo, você conhece a letra. É bem verdade que você conhece tudo isso. Mas eu tenho uma verdade para lhe dizer. Eu conheço o dono do salmo. Eu conheço o dono do salmo, pregador. Conheça quem está contigo. Tenha intimidade com o seu Deus, porque senão você vai se passar. Senão você não vai entender se é Deus ou se não é Deus. Senão você não vai ser usada. Senão você não vai ser usado. Senão você não vai compreender as coisas que são de cima, onde Paulo diz: buscai as coisas que são de cima. Buscai as coisas que são do alto. Não as que são da Bacassura, Badai. Não as que são da terra. Por isso que muita gente está aí. Muita gente está aí tentando, barganhando, ter a presença de Deus, e nada acontece, e não sente nada, e vive nessa vida perturbada, sem saber o que é Deus, o que não é Deus, sem saber o que vai acontecer, o que não vai acontecer, sem saber tomar uma direção na sua vida. Conhece a voz de Deus, conhece a voz do teu Senhor. Eu quero te agradecer pela Sacassura Pacai. Eu quero te agradecer pela sua participação. Eu estou sentido, sabe? Tem muita gente entrando no meu canal para me defamar, para me destruir, gente. Eu preciso do apoio de vocês. Eu sou pastor há 13 anos. Eu fui consagrado em 2012, 2011. Toda a registração do meu ministério, está tudo em dias, todo o registro. Ainda não abri meu ministério não, desde os 16 anos que eu sirvo a Jesus. Eu aprendi aos pés de muitos doutores, de muitos servos, lideranças evangélicas, da Igreja Batista, da Assembleia de Deus. Parabéns para os meus irmãos, Deus é amor, enfim. Mas eu só prego aquilo que Deus manda. Então, por favor, cada um respeite a fé de cada um, o entendimento de cada um. Quem come pão, não julgue quem come legumes. Seja modesto, educado, precisa você chamar um pastor de mentiroso. Se eu estou pregando a palavra... Poxa, você é indelicado. Como é que é você dentro de casa? Como é que é a senhora e o senhor dentro de casa? Quer dizer que é assim que nós somos crentes? É assim que nós somos servos de Deus, maltratando uns aos outros?
Caim não matou Abel porque tinha demônio não, viu? Eu não vou entrar nessa pregação não. Os irmãos de José não jogou ele na cisterna porque tinha demônio não. E você quer me dizer o quê? Que Sadraque, Mesaque e Abednego foi lançado na fornalha foi demônio? Daniel foi jogado na cova dos leões porque os homens foram usados por demônio? Não. Inveja, coração ruim. Não deixe seu coração ficar amargo e ruim, não. Até a próxima, se Deus permitir. E eu quero agradecer te abençoando. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E a paz do Senhor, meus irmãos.